Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença do Dr. Luiz Pereira Lima. Tudo bem, Dr. Luiz Pereira Lima? Bem. Tranquilo. Marferri, bem? Bem, tudo bem. Coisa tudo boa. certo. Nosso secretário de administração do município de Porto Alegre, nossa capital, Paulo Guimarães. Tudo tranquilo, doutor Paulo? Sempre tranquilo. Coisa boa. E o doutor Carlos Fetti, que é o nosso pró-reitor da Facinep. Prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui também. Tá bom. Doutor Luiz Pereira Lima, chegaste a ouvir a entrevista da presidente hoje na Rádio Pampa pela manhã? Não ouvi. Não tive o prazer de não ouvir? tive. Eu Não sei se o prazer, mas não. o desprazer de ouvi-la. Não ouvi. Mas o que eu ouvi foi que ela, há poucos dias no Nordeste, disse alguma coisa coerente. Porque ela disse que devia ter cometido algum erro pelo fato de que eles estão lá e nós aqui. Então, quero parabenizar pelo reconhecimento, pelo menos uma vez que reconheceu que houve algum erro, ela não identificou. Mas o que ela disse? Foi golpe ou não foi golpe? Claro que não, né? Isso é Não uma foi coisa golpe. institucional, absolutamente. Né? Golpe de quem? Do Congresso? Um golpe? Não, a curiosidade a respeito dessa chamada de golpe é que o próprio PT, que votou, obviamente, contra o impeachment, agora, há 4, 5 dias, votou a favor de quem ele, PT, disse que tinha que ser eliminado da vida pública, que era o PFL, antigo PFL, atualmente o DEI. PFL. O Rodrigo Maia. Em massa, votou no Rodrigo Maia. E por que votou? Recomendando o voto no Rodrigo Maia. Por que votou no Rodrigo Maia? Por interesse do grupo, obviamente. Por interesse do PT. Então, se ele vota no Rodrigo Maia, significa que ele admite que não é golpe. Óbvio que aí é questão de interesse. Votou para votar contra o Eduardo Cunha. Porque o outro candidato nosso era o candidato Eduardo Cunha. Óbvio, né, doutor Omar Ferri? Isso é outra coisa. Não é outra coisa, é exatamente Não, isso. é outra coisa. Eu ouvi. Não foi o voto a favor, Não. foi o voto Não existe, então, do convicção, menos prejudicial. Claro que não convicção tem. partidária. Mas existe convicção em política? Ah, bom. Ah, bom. Então ele, Em PT, político, não era o PT, ele, político PT, nenhum. diz que não tem convicção Em partidária. político nenhum tem convicção. Bom, Paulo Sérgio, eu ouvi através da Rádio Pampa praticamente toda a entrevista que a ex-presidente da República deu através... A presidente afastada, né? Tem que falar legalmente, né? Suspensa, afastada, exilada do poder, lá sei eu. Qualquer coisa para mim vale. Como eu sou imparcial, O quê? sempre fui. O quê? Eu sei que tu fica bravo comigo, Estou porque de vez em imparcial. quando eu falo a verdade. assim como eu. Falando a Admite verdade, tu parcialidade, discorda. mas admite a parcialidade. Ele não é imparcial? Eu vim atacando o PT desde tempos imemoriais. Não sei. E o futuro me deu razão. Hoje o povo brasileiro sabe que este partido desmantelou esta pátria. Nós estamos vivendo essa situação de descalabro atualmente, como decorrência da vigarice, da patifaria e do avanço aos dinheiros públicos de um partido chamado PT. É isso aí. Mas eu volto para a ex-presidenta. Falou muito bem. Eu aplaudi, com calma. Pela primeira vez na vida, ela não se engasgou e não fez confusões como seguidamente ela faz. Só que ela acusou o expediente de impeachment que tramita contra ela de golpe. Então eu discordei por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a palavra final da condução do processamento deste expediente está na pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Se pressupõe que isto não seja golpe, que esteja tudo sendo feito de acordo com Na realidade foi uma disputa de poder, isso é inexorável, isso ninguém pode dizer.
foi um apoderamento do poder, que aproveitaram todo esse conjunto da obra muito ruim que foi levado à nação, que foi como resultado da administração do PT, especialmente da Dilma, a nação, que se aproveitou o Congresso Nacional para fazer o impeachment. Isso que é verdade. Mas que se paralisou o Congresso Nacional para derrubar Dilma e se paralisou o Brasil, isso é verdade também. Defende imputando as O Congresso Nacional parou o Brasil. Não dá para falar. Parou o Brasil, essa que é a verdade. Ela se defendeu imputando as irregularidades administrativas, dizendo que estas irregularidades administrativas, das quais ela é ré, os dirigentes ou presidentes anteriores também praticaram o mesmo delito administrativo. Isso não justifica. E o Michel Temer fazia parte do mesmo governo. Não justifica. Fazia parte do mesmo governo. Se todo mundo errou, matou, o Michel Temer não fazia parte do mesmo governo? Eu não posso ser absolvido? Só me responde. O Michel Temer fazia parte do mesmo governo? Fez parte do mesmo governo. Tá Fez parte do mesmo governo. Doutor Paulo Guimarães, eu quero a sua opinião. Eu acho que sem purismo, né? Claro, eu acho que é tranquilo, não é golpe, não se trata de golpe. Isso está previsto, é legal, regimental. Se aproveitaram de uma brecha legal. Tá certo, Paulo Sérgio. Para se apoderar do Só que poder. nós temos Eu faria lá se tivesse. Exatamente. Se eu fosse um Isso aí é um processo político. Todos nós faríamos. Isso é puramente político. Então, Paulo Sérgio, para você ter uma ideia, quando houve outros pedidos de impeachment, da qual a presidente Dilma se referiu dos governos anteriores, o PT também pediu o impeachment dos ex-presidentes. E agora, o dela aconteceu. O dela aconteceu. É um processo tranquilo, eu não vejo. Isso aí é um jus expediente no direito, se chama, Omar. É verdade. Ela está expediando e ela está... São os interesses, como dizia o ex-governador Brizola. Então não tem, não há. É uma questão constitucional, legal, regimental dentro da Câmara. O Congresso tinha e podia e fez. Então eu não vejo. Não, esquecendo ela espernear é normal. Acrescentaria isso, né? O fato de que nada disso prosperaria se o ambiente das coisas que foram feitas não tivesse tido um efeito tão grande sobre a sociedade, tão avassalador sobre as contas públicas. Então, isso só se propagou, essa onda, basicamente porque nós tínhamos um ambiente, uma atmosfera que, diferentemente de outros momentos, talvez uma ação que pudesse estar um pouco revestida de legalidade na tomada da decisão orçamentária, não tivesse esse contexto, que acabou gerando a prosperidade desse movimento. Mas não vejo como golpe. Eu acho que é absolutamente uma situação adicional e foi utilizado a termo, basicamente, pelas circunstâncias. Se estivesse lá, eu faria a mesma coisa. O que fizeram, se eu fosse vice-presidente da República ou congressista, porque o problema é o conjunto da obra, só que tem um detalhe. O senhor Eduardo Cunha rejeitou 23 pedidos de impeachment, engavetou. Quando o PT tirou o apoio dele na questão da comissão de ética, ele tirou o apoio que ele ganharia na comissão de ética. Se o PT tivesse mantido o apoio, nesse exato momento, ele aceitou o primeiro pedido de impeachment que chegou, que veio revestido de todo esse conjunto da obra. O que ele fez? Ele separou tudo onde ele estava envolvido, como a Lava Jato, ele tirou fora e deixou o Plano Safra e as pedaladas fiscais. E o resto tudo ele tirou porque ele estava envolvido. Então, a partir deste momento, dessa brecha, é que se construiu a queda da Dilma. Essa que é verdade. Mas foi legal? Não, mas foi legal. Não. É legal. É legal. É legal. Então, se é legal, vamos muito bem. E se não tivesse pedido impeachment, também seria legal. Mas você não existe na vida da gente. Existe. Na vida existe. Não. Eu aboli ser do dicionário. Não tem mais ser no dicionário. Não existe. Não. Pare um pouquinho, Não existe Paulo ser. Sérgio. Então vamos tirar. Eu vou ligar para os dicionaristas aí para tirar. Se o indivíduo não tivesse passado daquela rua aquela hora, não teria sido atropelado. Não teria. Muito bem, perfeito. Muito bem. Só que esta condição há um risco. E ela, presidente da República, junto com o seu partido, estava correndo Eu não estou cada dizendo que ela vez não tem mais que ter riscos. caído. Ela deveria ter caído. E passou. Ela deveria ter caído. Só que os botes que pegaram para a queda dela mas sempre foram dois pilares de um processo que é muito maior. Que sempre vieram das pessoas erradas. Bom. Agora vocês vão me dizer que essa moça aí, que Qual é a moça? entrou com o pedido, e os dois senhores advogados, antigos advogados, provectos advogados, se essa moça é uma jurista. Como que ela não é uma jurista? Ah, ela é jurista? A Janaína Pascal? A Janaína. Pascal? A professora concursada da USP. Ao contrário de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é useiro e vezeiro em rodar em exames.
Ela não, uma jurista, docente livre da universidade. Mas o que é isso? Ah, ela é jurista. O outro foi o Miguel Ralph, chegou a ser ministro. Nosso nível da exigência, Paulo pelo Sérgio, menos, está... olha aqui. Não, Veja o nível de exigência. o argumento paradoxal do Paulo Sérgio Pinto. As duas partes, o próprio presidente da República e o próprio presidente do Senado, da Câmara Federal. Os próprios estavam beneficiando os mesmos. De repente houve um rompimento entre eles. Não fomos nós que criamos a babúrdia na Câmara Federal. Foi o desentendimento de um vigarista, de um ladrão, de um patife, que ainda está lá, que não temos coragem de botar ele para a rua, pelo menos até hoje. Perdemos esse impulso de traficar na cadeia um vigarista e um ladrão. Depois que eles entenderam, ela era amiga do vigarista, do patife e do ladrão. Ambos se serviam, ambos se entendiam. Quem é o vigarista, o patife e o ladrão? Repita aí. Eu quero dar o nome dele, é Eduardo, como é o nome todo dele? Cunha. Eu não sei. Eduardo Cunha. Isso eu não sei, o Brasil deve a ele muito. Ele pode ser vigarista, pode ser ladrão, pode ir para Lava Jato, pode ser tudo que quiser. Agora, que barra, ela, Dilma, vai ser retirada do poder graças ao que o nosso coordenador aqui acaba de dizer. Ele rejeitou 23 pedidos e diz agora... Que vigarista, hein? Vigarista, Que vigarista. de primeira categoria. E como beneficiava ela, hein? Sim. Sim, eram sócios. Os próprios Eram beneficiados sócios mesmos. Eram sócios. Agora, de repente romperam. eu acho que E aí o vigário foi lá e O colocou. reitor aqui, o Carlos Ferti, colocou bem. O dano foi muito grande. Sim. O dano moral, o dano em valores foi Claro, astronômico. tá certo. A questão toda foi o peso Mas que, o assinte, teve para que o Congresso corresse. Eu acho que o assinte é maior. Eu acho que o Olha, assinte é maior. esse WhatsApp que eu nem quero sei ler, qual é, mas não não precisa sei ler. não sei Olha qual é. aqui, tem aqui, ó, a http://doutíssima.com.br 2014, máfia da doença, a quimioterapia mais tá mais do que câncer, denúncia médica, não sei Não, o eu que. não tô- Queria que vocês não chamassem esse médico, mas acho que tem que chamar, já que a máfia médica está instalada, patrocinando o programa. Eu não. Tu não? Eu não. Tu é convidado porque tu dá resultado. Dá resultado Ninguém onde ele chuta tá. cachorro morto. Estou patrocinando, me perdoa. Ele, A não, máfia ele, não, médica. ele não se identifica. Todo. Gente Não, já mas conhece. de qualquer maneira, Covarde, existe um dado, viu? covarde, né? Eu acho um Covarde. dado interessante que ele deve ouvir, que esse termo está muito batido no conjunto da obra. Eu acho que foi o assinte à população. Sai hoje do Estado de São Paulo que o presidente em exercício colocou 64 garçons do Palácio da Alvorada para a rua. Eu pensei que era um restaurante. 64 garçons foram para a rua hoje. Então, esse assinte, o assinte da ex-presidente colocar 2 carros blindados com 16 pessoas cuidando para levar cachorro ao pet com dinheiro público, sabe, isso não fica bem. Não fica bem. E essa, entre tantas, foram as razões. Colocar sindicalistas semi-alfabetizados na direção da maior empresa da América Latina, isso é um assinte a quem estuda. Olha aqui o Chagas do IAPI. Aceita que dói menos, Paulo Sérgio. Te filia ao PT e vai ser mais feliz. Mais feliz? Ele está dizendo aqui. Mais um militante para ter, viu? Alegrou o programa. Agora, Ele não sabe que eu sou de raiz, eu sou arenista. Eu sou da ditadura, meu amigo. Agora, eu acabei de dizer aqui, né, o conjunto da obra Caça Dilma, o conjunto Claro. da obra. Os 2 pilares estabelecidos pelo Cunha, aceitos pelo Cunha, da própria, como é o nome da moça, essa aí, jurista? Da de Janaína carteirinha, Pascoal. doutoranda e tal, a Janaína Pascoal, ele tirou a maior parte das acusações contra Dilma e deixou apenas as pedaladas fiscais. É que tinha mais fundamento. Que é onde ele não estava envolvido. Sim, As sim. pedaladas fiscais e o plano safra. É isso que eu estou dizendo. Isso aí foi o que foi usado foi errado, que todo mundo aceitou, porque em função do conjunto da obra. Agora, com toda essa malversação, né, do dinheiro público que nós vemos aí, esse dinheiro indo pro ralo, Omar, Brasil afora,
E a gente, eu como secretário da administração, nós lá na administração, contando centavos para mandar para o hospital, para o posto de saúde, para uma obra que está inacabada muitas vezes. Por quê? Porque não tem dinheiro. E nós lá na prefeitura, Paulo Sérgio, 75%, é bom para o telespectador saber disso, 75% da nossa receita, ela vem de repasses da União e do Estado. E 25% somente é de receita própria do município, que é o ITBI, o ISS, o IPTU. Isto tudo está em atraso. O repasse da União caiu vergonhosamente em muitos milhões. O repasse do Estado está quebrado, está falido. E a lei Candir, Agora o seguinte, Lei Candir, esgoto. centralização da arrecadação. Quem foi que aprovou tudo isso? Câmara Federal. O Congresso Nacional, passou pela Câmara e pelo Senado. Mas esse é o nosso problema. Esse é o nosso grande problema, mas... Paulo, não apoio a de Dilma. pilantras. Não apoio a Dilma, mas acho sim que foi um golpe. Pela arrogância e prepotência dela, ela pagou. O Senado ainda nos dará muita vergonha de ser brasileiro. Lá está o buraco. Marcelo de Cachoeira do Sul. E tem liberdade, né? Todos têm liberdade de dizer. Até me chama aí, vai te filiar o PT, eu não tenho problema, eu leio todos. Mário da Luz de Camaquã, boa noite, tudo bem? Queria dar opinião sobre o assunto de ontem em relação às estradas do Estado. Minha opinião, sou contra a criação da EGR, deveria fortalecer e reestruturar o DAIA. Hoje que temos divisão de gerenciamento de rodovia, então por que não se faz fusão entre DAIA e EGR? É que está dividida a atuação de cada uma. Criando o da EGR, tá bom. Unificando duas estruturas e complementando outra, porque o Estado não faz parceria com o Exército para duplicar e asfaltar rodovias gaúchas. Infelizmente, a Constituição restringiu a atuação do Exército. Hoje o Exército só pode atuar por demanda do Presidente da República. Ou então, quem sabe, termina com os dois. O Mário da Luz de Camaquã. Hein, Mário? Quem sabe termina tanto com o DAIR como a EGR. Entrega para a iniciativa privada. Não, a EGR vai muito bem, obrigado. Dilma caiu por arrogância, perdeu o apoio de partidos tradicionais do lado do Lula, faltou 30 e poucos votos. Não é esta a verdade? O Josemar Schaefer de Cruz Alta. Aí, doutor, o senhor pode opinar. Eu estou atento ao debate, que está muito... O doutor Fett, que aqui tem que entrar, né? Tem que se pintar para ganhar e entrar no debate. Tá certo. Sabe, essa questão da EGR, do DAIR, eu sou filho e neto de engenheiros civis, né? E o que eu acho um erro na gestão pública nacional e no Estado e no município muitas vezes é que se trabalha numa diretriz, num enfoque, daqui a pouco vem uma outra gestão e faz terra arrasada da política anterior. E isso é uma coisa muito ruim, porque a gente perde recursos dispendiosos e daqui a pouco um programa de concessão rodoviária que foi feito lá atrás, aí desqualifica o programa, daqui a pouco muda, quando vê, vira um Frankenstein. E aí nós temos que voltar à etapa zero e tudo que é feito é posto fora. Eu acho que isso é um grande dano e nós ficamos assim vendo as gestões sucederem se algumas coisas que deveriam ser eminentemente técnicas, tomadas de gestão, a decisão, elas passam exatamente por flutuações políticas de intervenções equivocadas. Né? Esse é que é o grande dispêndio de recursos. Né? Eu acho que é um contrassenso essas coisas. Edgar Pinter, Paulo Sérgio, o impedimento é a regra do jogo do presidencialismo. Não chora. Eu não estou chorando por mim. Eu sou a favor do parlamentarismo. Eu também. Provemos. Hoje em dia não tem. Nós temos que passar por isso. O presidencialismo é um fracasso. Mas, o sistema é um fracasso. Eu não chorei nem a morte. Eu não chorei nem a morte do Costa e Silva. Não. Mas o presidente da República sabe que isso é uma condição. Isso é uma condição que pode ocorrer, está sujeito. Se não seguir a regra XYZ, está sujeito, não que vá, está sujeito a sofrer o seu impedimento. Então, isso é um fato. Só que ela nunca acreditou porque o PT comprou todos. Comprou o PMDB, comprou o PP, foi comprando, colocando nas estatais todos eles nos escaninhos todos da República. De repente foi demasiado. E as ruas... Fizeram cada um querendo mais. Claro, fica insaciável. Fica insaciável. Aí as ruas chegaram um momento, avisando esses deputados, olha, não é bem assim. Então eles tiveram que tomar uma atitude. O doutor Luizinho tem que ter cadeira cativa no programa. Fala o que queremos ouvir. Viva a direita e os direitos. O Chagas que me mandou pro PT agora está te exaltando aqui, viu? Um abração aí, Chagas.
Pode continuar escrevendo, não tem problema. Boa noite. Lamentavelmente que um médico, como provável conhecedor, passa a ser tão radical, preconceituoso. Sinceramente, o doutor Pereira Lima põe em xeque até sua competência profissional, já que é bem capaz de negligenciar se souber que o paciente pensa diferente dele. Que maluco. Ione Luz. Espero sinceramente que seja lido, pois sou um assíduo telespectador. Está lido. Que bom, Ione. Que bom. Mas pode ter certeza que são coisas distintas. Uma coisa é a opinião política do indivíduo, que eu E acho tu tem que todos todo o devem direito a e, como tu tens direito a ter, Ione, e me dá licença de pensar de uma maneira. Isso não tem nada a ver com o aspecto profissional. Só que eu sou a favor do mérito. E a minha mágoa maior com o partido vigente, ou até então vigente, é a destruição da universidade. A destruição da academia fará com que o futuro das novas gerações sejam altamente prejudicados. Isso foi uma coisa pensada pelo PT. Nós temos que destruir a inteligência, porque destruindo a inteligência é a maneira que nós, profundamente ignorantes, podemos ficar no poder. A Janaína Pascoal apoiou o impeachment do Temer também, quando interrogada pelo senador Randolfo Rodrigues. Lembram disso? Fui ao Parcão e não encontrei ninguém. Rogério Borges. Eu estava lá. Não, ele está falando que queria, o telespectador, que queria também que o Temer fosse impedido. Ah, E que a Janaína Pascoal queria também. sim, mas isso não era viável no momento. Porque, já que estamos falando em cirurgia, a primeira coisa que nós, médicos, os cirurgiões, tem que fazer é remover o tumor. Claro. E o tumor é o PT. Aí depois nós vamos Moacir de Erechim. Boa bancada, querido doutor Pereira Lima. Não ligue ao Paulo Sérgio. A Dilma é como pasta de dente. Saiu, não volta mais. Não, mas ela queria colocar o dente telespectador difícil de novo. espirituoso. Eu acredito. Não lembro eu do discurso acredito dela? piamente no que diz o telespectador. Eu acho que não há mais clima para o ex-presidente. Eu digo ex-presidente Dilma, né? Não há mais clima. O Congresso não vai cometer essa gafe. Há um clamor popular que foi, vamos dizer assim, se consumou com a saída da Dilma. Então, não vai haver mais isso. E eu tenho certeza que o Michel Temer, quando estiver com a caneta oficial na mão, porque agora ele é interino. Interino, ele tem que ter o cuidado para fazer alguns movimentos, Paulo Sérgio, porque ainda está ali, entendeu? Provisoriamente, correndo risco. Mas no momento em que ele tiver a caneta definitiva, agora como presidente mesmo do Brasil, ele vai tomar medidas mais drásticas. Eu acredito nisso. O telespectador pergunta, é certo dizer crime de responsabilidade? Não, deveria ser de irresponsabilidade. A dona Maria de Porto Alegre está passando a Vânia aqui. É de responsabilidade mesmo, porque é baseado na lei 1079 de uns 30 anos passados, que eu não me lembro bem. Ué, emudeceu o problema? Sim, tu parou no meio. Tu fez uma definição, nós ficamos esperando que tu continuasse. Não, na minha opinião, é crime de responsabilidade. Agora, fica o secretário falando aí, Paulo Sérgio, e esta vítima da falta de fiscalização, a Marquise, cai no centro, mata uma pessoa e fere outra gravemente. Quantos tem que morrer para que os fiscais da prefeitura atuem? Comecem a trabalhar, por favor. Olha, eu não quero fazer aqui a defesa de... Depois da tragédia sempre tem uma desculpa. Mas acontece o seguinte, primeiramente é um prédio privado. Prédio privado não precisa licença da prefeitura para fazer reforma. Aquele prédio tem um responsável, uma engenheira que tem um RT, que fez um RT, e a fiscalização tem trabalhado sim. Agora, Porto Alegre é muito grande. Porto Alegre é muito grande, tem se passado, se fiscalizado. Agora, existe um engenheiro que assina um laudo de responsabilidade. Não bota no colo da prefeitura isso. Não é certo. Não bota no colo da prefeitura. É o prédio privado. E depois, Doutor Carlos Fetti. não se trata até tecnicamente de uma marquise. Nós estamos estudando... É uma fachada, né? Não é uma fachada, ali é o... É uma viga. O que eles chamam é uma gola. É. Uma gola do prédio. Nós tivemos no passado, na década de 80... Mas o que tinha de sobrepeso ali para cair? Pois é, eu realmente, nesse caso, eu estou fazendo alusão a um caso que nós tivemos na década de 80, na loja Arapuã, na época, Sim. que uma marquise caiu. Ali E na Doutor Flores. Exatamente. Naquele momento que houve, um engenheiro fez um projeto e o vigamento do projeto, ele tinha que ser ângulo não 90 graus, mas uma angulação menor que 90 graus, porque quando botar o concreto, faz sustentação. Com a chuva, com o acúmulo de papel, o engenheiro não acompanhou a fiscalização da obra adequadamente. E aí o que houve? Assoreou, pesou,
caiu. Desabou. E desabou e matou. É. Esse engenheiro respondeu ao processo, né, por Chegasse a ver responsabilidade. no prédio? Não vi. Eu não cheguei a ver também, mas é o caso... Na frente da Santa Casa. É dramático, é uma coisa que é fatalidade. horrível. São situações como essa que realmente a gente fica pensando sobre todas as circunstâncias, o que poderia ser feito, mas é muito difícil. Ali era uma gola, né? Era muito menor que uma É. 15, né? Uma gola. Foi mal feito, mal conduzido, e quem Não, fiscaliza a está obra... falando em sobrepeso, né? É, Essa que é e verdade. quem fiscaliza a própria obra é o próprio engenheiro, ele tem que estar ali junto com os seus pedreiros, com o seu pessoal, para que vem cá, está mal feito isso. Agora, tu vê, Então, aí quer dizer- cai no colo da prefeitura. É um problema, né? Não tem, a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma. não. O senhor está isentando a responsabilidade Sim, da prefeitura. exatamente. Tá. Porque a prefeitura, ela fiscaliza as obras, Paulo Sérgio, agora, como é que você vai fazer? Você vai entrar dentro do concreto para olhar? Já está montado. Isso aí, a responsabilidade, volto a dizer, é do engenheiro civil. Bom, boa noite. Eu adoro os esclarecimentos do Dr. Luiz Pereira Lima. Ele é muito bom, precisa participar todos os dias do programa. A Ivone de Portão. Olha, eu vi os Brolli, a foto dos Brolli. Eu pergunto o seguinte, imagina o lado... O Temer também teve 53 milhões de votos, você está dizendo aqui, É. o Fernandes Brolli. Sim, evidente. Até pelos petistas votaram no Temer, né? Sim, Os petistas todos os petistas votaram no Temer. Em relação a essa fiscalização, é claro que entende que é uma coisa horrorosa, são acidentes, aliás, o nome é acidente, né? Mas veja, como é que pode responsabilizar a prefeitura, né? Imagina a prefeitura ter quantos milhões de fiscais para todo Porto Alegre que tem marquise, que tem isso, que tem aquilo. É uma coisa absolutamente impossível. É absolutamente impossível. Sabe? Isso é uma infelicidade. Absoluta infelicidade. E que o Daqui a pouco nós engenheiro... vamos precisar de licença dos bombeiros também para botar uma gola numa obra. Então... Aí vocês vão ver o que é bom para tosse. É que é muito fácil. Não. Aí não tem mais, Não, Doutor Luiz, é não tem muito mais fácil prédio. jogar a prefeitura, tem que vai a prefeitura. Eu tenho que ser coerente com o que eu disse. Se tivesse engenheiro responsável lá na Boate 15, engenheiro de segurança, que assinou o termo de liberação para funcionar, ele estaria na cadeia. Não tinha. E aí fica para os bombeiros liberar. Então tem que ser coerente e aceitar Sim, o que mas está dizendo. alguém tem que ser responsável, mas Claro. não um ente prefeitura. Claro que não. Alguém Claro. que fez a marquise, que foi o responsável pela Prédio marquise. privado. Parem minha de ficar casa está- criticando o doutor Luiz Pereira Lima. É um homem inteligente, honrado e com visão. Leonídia Russomano, lá de Pelotas. Ah, da terra dos meus antepassados. Né? Todos de Pelotas? Graças a Deus. Só que eu passei em São Gonçalo quando eu nasci, já vim nascer aqui. Mas a cidade é maravilhosa. Aliás, Pelotas é o berço cultural do Estado. Berço cultural. E ficou muito destruída depois com a administração petista lá. Lembrem bem. Edgar Pinter. Temer cedeu o avião presidencial para uma equipe do Instituto de Cardiologia de Brasília captar um coração aqui em Canoas, na Grande Porto Alegre. O transplante foi um sucesso, porque foi feito a tempo. Após a retirada do coração, o procedimento tem que ser concluído em até 4 horas. Edgar Pinter. Verdade? Eu nem sabia que tinha acontecido isso. O Foi a medida correta. O coração tem que ser mais rápido que os outros órgãos. O mais resistente nesse aspecto é o rim, que ele permite mais tempo na chamada fase isquêmica, né? A fase sem sangue. Depois vem o fígado, e depois o pulmão e depois o coração. De modo que, sabe, esse tempo é um tempo que urge, não tem o que fazer. Parabenizo o conterrâneo Paulo Sérgio pela condução do programa, pois não deixa de expressar sua opinião quando percebe que os convidados se posicionam sem noção. Ione Luz, como é que eu sempre sem noção, eu tenho que me posicionar assim? Também. Parabéns. Aqui, por exemplo, o Luizinho tem um fã-clube aqui. O Brasil tem 516 anos. Quantos o PT ficou no poder? Não sou petista, mas os problemas são bem mais antigos. Lailor de Porto Alegre. Não, mas Nailor, para um pouquinho. A agudização do problema, foi agora. Imagina o indivíduo tem um problema crônico, que está indo, está razoável, está conseguindo viver, etc, etc. De repente, né, vem um bando infinito de bactérias e fazem um abscesso. E esse abscesso, para ser curado, tem que ser drenado. É o que foi feito agora. Agora, aqui no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro, pelo nosso SENGE do Rio Grande do Sul.
Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que os sócios dos sindicatos de engenheiros têm à disposição uma série de serviços e benefícios exclusivos? Isto mesmo, plano de saúde Senge Unimed, plano odontológico Senge Uniodonto, plano previdenciário Senge Previdência, desconto nas principais universidades e institutos do Estado e nos cursos de capacitação do Programa de Qualificação Profissional. E não para por aí. Assessoria jurídica, assessoria contábil, convênios e descontos, atendimento qualificado numa sede moderna, com todo conforto e segurança. Você que já é sócio sabe do que estamos falando, mas você que ainda não é sócio, saiba que a hora é esta, é agora. Acesse o portal senge.org.br ou ligue para o 51-3230-1600. 3230-1600. Faça como milhares de engenheiros, associe-se ao Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. E agora vamos às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA do nosso estado. CREA-RS, em foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica, meu secretário, faz tanta diferença? Porque onde tem a RT tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou serviço, que ganha mais segurança. E também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. E agora nós vamos à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Unicino São Leopoldo foram os grandes vencedores do concurso nacional InfoPoint Olimpíadas, promovido pela Projetar.org. O objetivo era desenvolver um espaço que servisse como ponto de apoio e centro cultural para turistas do Rio de Janeiro durante a Olimpíada 2016. Certo, Olimpíada, viu? Tem gente que fala Olimpíadas 2016. Jogos Olímpicos 2016, Olimpíada 2016. Olimpíada 2016. Olimpíadas é mais de uma. O projeto vencedor propôs uma arquitetura efêmera como com uma tenda, com estrutura modular de fácil manuseio e transporte, onde a população tem livre visual e passagem entre a cidade e o mar. E agora chegou o momento saúde, aqui no Pampa Debates, com o meu querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em câncer. Quando se trata de saúde, não vacile. Busque a melhor recomendação médica. Não deixe de fazer o que lhe dê mais tranquilidade. Se achar necessário, escute uma segunda opinião. O médico competente e maduro não se ofenderá com isso. Pelo contrário, ele entenderá a sua necessidade e apoiará essa decisão. Um médico responsável pode até indicar o nome de um colega de currículo respeitável para dar essa segunda opinião. Isso é o que a boa relação médico-paciente recomenda. Não fique com dúvidas. E não esqueça, câncer é assunto para especialista. Doutor Omar Ferri, que é tão silencioso, parece pensador. Olha aqui, eu quero dizer para os senhores que o programa está com uma grande audiência aqui. São e-mails e WhatsApps tão inúmeros que não vai ter condição de ler nem 10%. O que pensam os debatedores sobre o dirigente da Fiesp que protestou contra a dita corrupção e deve bilhões à Receita Federal, o Eduardo Passos? Vocês que são da extrema-direita. Ele é presidente do sindicato... Ele é dirigente da Fiesp, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Ele parece que quer dar lições de morais para todo mundo, inclusive criticando o governo do PT. Mas deve ao governo
ao Estado, à nação, à União e ao povo brasileiro 6 bilhões e alguns quebrados. Esse cidadão é mau brasileiro, tão mau brasileiro que a notícia repercutiu tão mal para Fiergues, né? Fiesp. Fiergues aqui no Rio Grande do Sul. Que hoje E graças a Deus não tem problema nenhum. ele se demitiu. Imagina se Ele não todos é mais. que fossem descobertos assim se demitissem por má gestão ou por má conduta. Principalmente os conselheiros da Petrobras, ao tempo que a nossa presidenta, hoje suspensa, presidiu o conselho que comprou a usina de Pasadena, nos Estados Unidos, dando um prejuízo à nação de 700 milhões de dólares a 1 milhão e 300. Não se sabe bem, mas é por aí. A senhora Dilma Rousseff agora gostaria de estar na Turquia no lugar do Erdogan. Meu Deus, É mais ou que menos ser isso. se revelaria neste momento Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. O Jorge Leff diz a este médico que está à sua esquerda que a Dilma ainda é presidente, como tal goza dos privilégios, assim como gozam Sarney, FHC e Lula, todos os ex-presidentes. Não, eu acho que o telespectador está enganado. Está enganado. Não é ela, não estou falando dela. Eu estou falando da extensão aos seus filhos, netos, e no caso, inclusive, o seu genro, de utilizar essa quantidade de carros oficiais de gasolina não para Mas ela. quando que usou isso, tio? Hein? Mas onde é que tu tirou isso? Eu tirei da revista Isto É. Mas houve uma denúncia agora nessa semana. Grande. A filha dela. A filha dela, a senhora Paula, vai ao pet shop, ao cabeleireiro, aliás, perto de onde tu moras, com um carro blindado, aliás, 2 carros blindados, segurança, e ela na frente. Mais 16 seguranças. Não é verdade isso aí. Notas de uma companhia daqui de 13.800 de gasolina no mês. Revista Isto É, desta semana que passou. Pô, mas me manda Paulo depois. Sérgio Pinto, a Lúria Sim, em revista Florianópolis, Isto É. tinha 8 carros à disposição. A Lúria é a filha do Lula. Ela morava em Florianópolis, não sei onde mora hoje. Ela tinha 8 carros à disposição. 8 carros significa 13, 14 seguranças, pagos por nós. Para dizer assim, ó, a gente aí, né, eu novo nessa questão da gestão pública, né, eu me debato com muitas coisas assim que a gente fica realmente horrorizado. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nas ruas de Porto Alegre, perto dos hospitais públicos, vocês observem que tem muitos ônibus, vans e ambulâncias do interior, dezenas por dia, Paulo Sérgio, que aparecem nos hospitais públicos de Porto Alegre pegando vaga que, em tese, seria dos leitos do Porto Alegrense. A nossa Secretaria da Saúde, por exemplo, ela tem um aporte que mal consegue dar para o cidadão, aporte financeiro, recurso que mal dá para o nosso cidadão porto-alegrense. E vem gente do interior de dezenas ou mais. Mas os parlamentares aprovaram isso, mas só para concluir o seguinte, por que não se faz os hospitais no interior, grandes complexos hospitalares, nas regiões que necessitam, regionais, porque isso tudo desemboca em Porto Alegre. Então veja que essa corrupção nojenta, essas mordomias nojentas que estão no país, fazem com isso, Luiz. Essa é a tua área, doutor Luiz. Mas olha aqui, não é de hoje, meu amigo. Não, mas não importa. Olha aqui, não importa, isso tem que terminar, Paulo Sérgio. O Argolo disse aqui uma vez, o melhor caminho para se eleger vereador na cidade é ser médico na cidade. Mas o melhor caminho é tratar a saúde. Pois não teve um motorista, que agora não é mais van terapia, é ambulância terapia. Virou van e agora é ônibus terapia. Pelo número de o motorista de uma van dessas virou prefeito de uma cidade do interior. Sim. Não, o problema é que a designação política para os hospitais e a universidade que está havendo mais hoje. Veja o seguinte, vamos colocar uma cidade do centro do estado. Aqui, no caso geográfico, Santa Maria. Santa Maria hoje tem universidades e mais 2 faculdades de medicina. Quer dizer, vão liquidar com Santa Maria. Vão liquidar com os médicos e os pacientes. Se lá tivesse um centro regional de cirurgia biliar, os pacientes de Caçapava, Lavras, não sei mais o que, mas não sei o que, na volta, ali Paraíso, etc.,
formigueiro iriam para Santa Maria, porque lá seria um centro de altíssima capacidade para a resolução dos problemas desta área anatômica. Não, esses pacientes vêm para Porto Alegre. Então, depois de serem operados em Santa Maria. Então, o que acontece? Tem o custo do Estado em Santa Maria, e depois o custo mais complexo em Porto Alegre, gerando, no mínimo, 2 vezes o custo que esse paciente gasta. Mas por que isso? Porque assume um novo governo. E aqui eu não estou falando do governo atual, eu estou falando de qualquer outro governo. Vamos colocar o doutor que é meu amigo lá. Não dá certo. Mas olha aqui, o Sancho Otene Feliz, prefeito de Uruguaiana, fez o hospital de Uruguaiana, Instituto de Cardiologia lá. Fez. E aí? Não, certamente alguns Teve casos... greve de médicos, teve tudo, não conseguiu fazer funcionar, conseguiu andar. Jonas Pandolfo, sempre assisto o programa, pois é muito boa esta bancada que você faz. Me explique uma coisa, de quem é os prédios da CRT, uma vez que foi vendida a concessão de telefonia, aliás, mal vendida, hein? Que quebradeira. Pelo que sei, deveriam ser devolvidos ao verdadeiro dono após 20 anos. Se for o Estado deveria estar cobrando aluguel. Obrigado, o programa está ótimo, Jonas Pandolfo. Alguém sabe de quem é o prédio lá? Não sei de quem. Eu só sou para a Secretaria de Administração de Porto Alegre resolver, viu, secretário? Temos que olhar com todo... Então tu vai, escreve 30 linhas sobre o prédio da CRT e nos traz aqui. Gilão Camilo, boa noite, Paulo Sérgio. Ninguém contesta o instrumento legal chamado impeachment. O que se diz que foi um golpe, porque foi provado que não existiram pedaladas fiscais. Se querem tirar a Dilma por má administração, deveriam usar o recurso do voto. Fora isto, é golpe sim, Dilão Camilo. Não, o Dilão, eu sei que o assistente assíduo do programa, porque várias vezes já fez comentários, e é interessante. Não, mas tem todo o direito de fazer. Tem todo o direito de fazer, evidente. E todo mundo tem espaço. Não foi, é que nós temos um sistema onde 367 deputados votaram contra a sequência da administração da Dilma. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Agora, veja, pode emprestar dinheiro Banco do Brasil e Banco do Brasil e Caixa Federal, para outros fins, sem reposição? Não pode. Então, essa foi uma das razões que ela saiu. Outra coisa, o que ela fez na preeleição de 2014, e depois, no outro dia, ela fez completamente o contrário do que ela tinha dito, se caracterizou uma mentira crassa. Se isso não é razão de impeachment, é uma razão política. E foi por isso, na verdade, que ela saiu. Foi por isso. Esse é o fato, Odilon. Esse é o fato, Odilon. Não tem outra saída. Olha aqui, Paulo Sérgio, está na internet que o Lula foi levado coercitivamente para a Polícia Federal. É fato? Eu não vi nada a respeito disso. Não vi nada. Agora eu vou pedir de novo. Manda os WhatsApps. O pessoal dos e-mails está colocando os nomes. Sempre coloque seu nome. Eu vou acabar não lendo os WhatsApps. Paulo, as marquises ficam sobre o passeio público. De quem é a responsabilidade, então, se estão na área pública? Não é isso. Mas o prédio não é público. Esta que é... Eu vou dar um exemplo para o Então telespectador. pode fazer uma marquise em cima do passeio? Você foi aprovado? Eu vou... Primeiro que não era uma marquise, tá? É que as pessoas olham aquele madeiramento todo ali e acham que é tudo aquilo ali. Não é, tá? Era bem para dentro, era bem estreito. Uma gola, uma viga, que eles chamam, né? Uma tira, né, de concreto. Mas o caso é o seguinte, eu não posso, por exemplo, houve casos, por exemplo, em Porto Alegre, isso aí até acho que foi noticiado, num jornal da cidade, onde a pessoa consertando a sua grade, colocando grade com serralheiros, e passando uma senhora com o cachorrinho, a grade, eles lá se atrapalharam na grade, a grade caiu em cima do cachorrinho. É privado. Ah, mas está na calçada, caiu em cima da porta. Não pode, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Não adianta insistir. Isso é uma questão que tem um engenheiro que assina um RT e ali ele é o responsável pelo lado. Boa noite, senhor Paulo. Este doutor Luiz provavelmente não conseguiu uma boquinha no PT. Por isso seu rancor, sua mágoa. Beto de Novo Hamburgo. Puxa, Beto. Em primeiro lugar, deixa eu responder. Eu não preciso de boca. As pessoas que me procuram. E eu, o que eu vou fazer? Elas me querem. Eu fico refletindo, Paulo Sérgio, em relação à questão das responsabilidades do cidadão
e de todas perante os fatos, né? É muito fácil, muitas vezes, jogar ao poder público também todas as mazelas, os problemas que acontecem para estatizar o problema, né? Quer dizer, não assumirmos, né? E acho que é um erro também da gestão pública em fatos como, por exemplo, para a remoção de uma árvore, para fazer uma poda, nós fazemos uma exigência monstra, muitas vezes, de requisitos para isso, que acaba dificultando ao cidadão tomar atitude. Eu sou daquela opinião que nós temos que confiar mais nas pessoas, temos que dar mais direitos às pessoas exercerem com democracia e responderem pelos seus atos. Contrata um biólogo, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, paga uma RT, faz um processo instruído, olha, esta árvore vai cair e vai causar um dano. Eu não tenho que esperar que o agente público vai lá dizer, olha, você pode tirar. Não, acho que dentro da legislação, respeitando a regra, é possível o cidadão ter o direito de fazer as coisas. Senão, o que acontece? Avoca-se ao poder público as coisas, acho que é um pouco culpa do poder público, muitas vezes, ser responsabilizado. Quem quer ser tudo para todo mundo, acaba não sendo nada para ninguém. No marketing é um conceito fundamental. Então, vejo que nós temos uma necessidade de revisar alguns critérios, alguns parâmetros, investir o cidadão da sua responsabilidade e confiar que isso aconteça. E fazer uma fiscalização adequada, amostralmente primeiro, mas conseguir realmente fazer com que as coisas se movimentem. Senão nós ficamos numa sociedade trancada, numa sociedade preconceituosa, numa sociedade que fica olhando tudo de uma maneira que não sabe quem é que pode fazer as coisas efetivamente. Doutor Luiz, o doutor Luiz está lendo. Quer ler esse e-mail, doutor Luiz Pereira? Eu vou ler o que está escrito. Sim. Não, mas não. Tem coisa que não dá aqui. Não. Não dá. Hoje, pela tardinha, Uma dama na carona. andava com o táxi fazendo corridas quando um portador de deficiência andava no meio da rua com uma cadeira de rodas e um bebê nos braços. Quase parei o carro, pois tinha que desviar dele. Uma moto vinha atrás, com um homem velho e ignorante, com uma prostituta... Com uma dama na carona. Não, prostituta na carona não ultrapassou. Ficou olhando a redução minha e me xingou porque tinha reduzido. Eu com passageira grávida no banco da frente. Agora eu pergunto, qual é a função da lei que proíbe andar a menos de 20 km por hora em via pública quando acontece esse fato? O sujeito mal encarado da moto poderia ter descido da moto e me atirado. Puxa. Me atirado com revólver. Me atirado com revólver, já que nesse caso de briga de trânsito é melhor o motorista ser morto por uma rixa ao invés de matar o portador de deficiência quando esse pedestre comum atravessa a rua fora da faixa de segurança. Bernardo Almeida, Santa Maria, RS. Não entendi. É um drama que ele viveu. Ele vinha de táxi com a passageira grávida e uma pessoa pedindo, uma cadeira de rodas com a criança no colo, pedindo, e ele teve que segurar o carro e o motoqueiro se revoltou com ele. O motociclista, sei lá eu. Se revoltou. É difícil. São os dramas, né? Todos nós vemos isso aí no trânsito todos os dias. Pergunte ao doutor Luiz Pereira o que acha da Maria do Rosário abraçar a assassina dos pais junto com os direitos humanos, Flávio de Canoas. Não me provoque, Flávio. Não, eu também quero. Não. Não me provoque. Paulo Sérgio, depois do desarmamento, diminui muito o número de bandidos mortos. O Vilmar. Não. Bandidos mortos? Bandido, sim. Sim. Mas é evidente. O bandido só teme o que ele tem para agir, que é a arma. Então, como é que vai desarmar a população de bem? Esta que tem que ficar armada. Porque hoje é uma exclusividade da arma na mão do bandido. É exatamente o contrário. Mas isto o partido vigente quer. Paulo Sérgio, tem partido que quer o inferno para o Eduardo Cunha, ao mesmo tempo quer o céu para o Renan. Isso tem que ter uma explicação plausível. Qual é a deles? O Vilmar está perguntando. Eu acho que isso aí é corrupto, seja qual for o partido, só tem um caminho para ele. É a grade, né? E pagar com patrimônio. Corrupto tem que pagar com patrimônio, né? E não importa o partido. Escolhe o partido. Né? Corrupto é corrupto. É um mal à sociedade, é um mal para o país. Então, bobagem isso aí de partido. Tive um brilhante professor de equações diferenciais em Rio Grande, em 73, quando cursava engenharia, o Pereira Lima. Cláudio. A família é boa, inteligente. Parabéns ao doutor Luiz, o Antônio. Está te mandando Meu tio. É Cláudio? Meu teu tio tio Cláudio era engenheiro, é? Engenheiro. Eu vi que tu tinha uma afinidade com os números também. Infinidade de e-mails aqui, mas nós temos que ir ao ponto final. A Vera Armando já está me olhando ali. Vamos então ao ponto final. Contagem regressiva de Facinep, FCDL, SPC e GIMO.
final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. E agora vamos começar um ponto final com o Carlos Fetti, pró-reitor da FACINEP. Bem, na verdade é muito bom para nós termos a participação no programa. O meu ingresso na FACINEP, ele se deu basicamente por uma questão de trazer um pouco mais o conceito de gestão. O grupo tradicionalmente começou com cursos de especialização e pós-graduação na área biomédica, numa visão moderna, renovada, e nós iniciamos numa visão de puxar a gestão. Eu sou entusiasta do tema da gestão, acho que nos falta muito a formação em gestão para que nós consigamos resolver os problemas efetivamente de forma efetiva. O grupo está investindo bastante nesta linha, estamos lançando cursos de processos gerenciais, gestão comercial, exatamente com vistas a instrumentalizar a população. O grupo tem uma avaliação excelente, excepcionalmente boa pelo MEC em termos de desenvolvimento, e é muito satisfatório a gente poder participar e poder propor esse tipo de situação. Secretário de Administração de Porto Alegre, doutor Paulo Guimarães. Bom, Sérgio, meu ponto final hoje é o parabéns ao governo do Estado, essa iniciativa de chamar os PMs aposentados para que prestem o serviço, porque ainda são jovens. Muitos aposentados PMs com 48 anos, 50 anos de idade, podem trabalhar sim, por que não ajudar na questão da segurança das escolas aí da nossa cidade, do nosso estado. Então, parabéns ao governo do estado, que é uma iniciativa que nós estamos necessitando, que é a segurança da escola das nossas crianças. Doutor Omar Ferri. Em primeiro lugar, eu beijo a minha filha Sabrina, que está nos assistindo. Ô, Sabrina, um beijão para Sabrina. Beijo extensivo, beijo também. Sábado vamos estar com a Sabrina. Isso mesmo. A credibilidade do Poder Judiciário está intimamente relacionada com a estabilidade das decisões. Quem disse isso foi um desembargador, não sei se ainda está nativa, chamado Sudbrak. Numa pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ela acusou que 33% dos juízes consideram que o Supremo é parcial. Agora vem a minha conclusão. Em fevereiro, na segunda instância, que é o Supremo Tribunal Federal, neste caso, sendo ministro Celso de Mello, de São Paulo, soltou um criminoso condenado a 14 anos. Não, em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenados na segunda instância seriam soltos, iriam para a cadeia. O Celso de Mello soltou um criminoso condenado a 14 anos, artigo 1º. Artigo 2º, logo depois, e isto é ignominioso e é vergonhoso também, Dias Toffoli mandou soltar Paulo Bernardo, preso há uma semana. Alguns dias depois, foi a vez dos traficantes de dinheiro público, o Cachoeira, que eu não me lembro o nome todo dele, e um tal de vigarista chamado Cavendish. Que péssimo exemplo a justiça que não mantém a estabilidade de suas decisões está dando ao sistema jurídico do Estado brasileiro. Doutor Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Fiquei sabendo hoje que, vejam, que o Tribunal de Contas da União autorizou a abertura de mais 2.200 e poucas vagas em faculdades de medicina em todo o país. Como se nós não tivéssemos médicos suficientes. Isso vai fazer com que a mortalidade da população aumente pela ignorância dos mesmos. E o pior, a ambulancioterapia e agora a ônibus terapia ou coisa parecida vai aumentar. Se tivesse trem, ia ser trem. Porque quanto mais ignorante o médico, mais ele coloca o problema na mão de quem sabe. Então, quem sabe vai ficar soberbado de trabalho pela ignorância de quem não pôde resolver o problema lá, na origem. E esse é um fato que a população tem que entender isso, para qualificar. Quem autorizou isso? Tribunal de Contas, porque isso estava sob júdice.
se tinha dinheiro, não tinha dinheiro, se O podia... Tribunal de Contas pode fazer. Por isso que eu estou dizendo. Li hoje no estado de São Paulo. Mas será que... É isto mesmo. Mário da Luz de Camaquã, a administração pública do PT e seus líderes caíram na própria Arapuca. Eles ficaram tão acomodados e confortáveis com o que faziam que a própria ganância os traiu, derrubou o partido que dizia dono da verdade, destruía a imagem de seus rivais que receberam a mesma dose do veneno. Está dizendo aqui o Mário da Luz. O secretário de administração deve ser questionado pela nomeação pelo prefeito, sociólogo, professor de educação física e advogado na direção do DEP, órgão essencialmente técnico, para não vir acusando indevidamente os engenheiros de modo geral. Claro, a função de engenheiro, a função técnica tem que ser um engenheiro, tem que ser um técnico. Então está para o secretário de administração aqui responder. Está distorcendo, é óbvio. Tem que ser responsabilidade do engenheiro. Sim, mas por que nomeou eu posso por responder que nomeou um sociólogo, professor de educação um física? agente político? Nós temos um agente político, são os diretores gerais, o adjunto e o diretor-geral, mas nós temos duas direções no departamento, uma de conservação e uma de obras e projetos. Nessas duas áreas, são as áreas técnicas, nós temos investidura de engenheiros formados. Então, a função, a lei que estabeleceu o decreto para a nomeação dos agentes políticos é livre nomeação e tem que ser agentes políticos para se comunicar com a população, passar os argumentos, mas quem faz a ação técnica são os engenheiros do quadro que estão ali devidamente nomeados. Quer me dizer que o Dair, então, não pode ser dirigido por uma pessoa que não é engenheiro. Alguns órgãos têm estabelecido no seu regulamento que tem que ser por engenheiro, como o Dair, por exemplo, é um regulamento. O DEMAI também me parece que tem a mesma coisa. No DEP, a legislação, a composição, ela tem 4 diretorias, 2 gerais e 2 técnicas específicas. É a legislação. Paulo e bancada, boa noite. Hoje fiquei triste, sempre fico cuidando para chegar às 6 horas para ver o programa. 5h55 coloquei na Pampa e o programa já tinha começado. Perdi a entrada do doutor Luizinho. Adoro ele, Júlio Hoffmann de Caxias. Começa às 5h55 agora, Júlio. Na realidade começa 10 para 6, porque temos ainda a parte comercial antes do programa. Então vê que as pessoas te amam, Luizinho. Tu é amado e odiado, mas ainda mais amado do que odiado, viu? Vou te dizer bem da verdade aqui, pelo número de correspondentes. Eu tenho horror da indiferença. Horror da indiferença. A indiferença são as pessoas que nem a sua opinião tem. Então eu acho justo que as pessoas pensem diferente, mas que tenham razão e argumento. Que não sejam dependentes de um partido para viver. Pereira Lima, isto está acontecendo. Ambulância terapia, resultado dos valores pagos pelo SUS. Paga pouco para os médicos, poucos médicos ainda estão fazendo cirurgia. O doutor Paulo Sommer, que é médico, te mandando dizer isso. Se não, acredito, evidente, vai ganhar uma consulta de R$10, não pode atender ninguém. Só que isso a população tinha que entender. Aqui em Porto Alegre, o Hospital Conceição, até há pouco eu estou falando 2 semanas, hein? Mandava todos os seus casos para o Instituto de Cardiologia de Cardiopatas. Mas o que é isso, o Hospital Conceição? Olha aqui, Paulo, a estrutura caiu em cima de uma pessoa comum, então não é de responsabilidade da prefeitura. Se tivesse caído em cima de um deputado, um vereador, do empresário, seria outra coisa. Acho que daí sairia só fumaça. Não sairia só fumaça, mas fogo. É lamentável. O pobre é sempre o culpado por ter passado ali. O secretário se posicionar tecnicamente a favor da prefeitura é seu cargo, não poderia esperar coisa diferente. Mas Porto Alegre está jogado às traças. No geral, é descaso demais. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, pura demagogia. Está certo, está defendendo seus interesses, mas o povo enxerga longe. Só não aprendeu a votar. Não, eu só digo o seguinte, Porto Alegre tem problemas sim e eu não nego que tenha problemas. Agora, Porto Alegre está com falta de recursos. Porto Alegre tem problemas financeiros. Não é assim. Não vem dinheiro do eu já disse, 75% da receita de Porto Alegre vem da União, do repasse da União e do Estado. 25% da receita própria. Caiu tudo. Obrigado, doutor Carlos. Nós somos uma ilha. Se tivesse dinheiro, a Marquise não teria caído. Não é isso que ele está falando, é outra coisa. Está falando de Porto Alegre que está tirado. Obrigado, secretário de Administração de Porto Alegre, Paulo Guimarães, meu amigo, obrigado. Doutor Luiz Pereira Lima, obrigado, Omar Ferri. Um beijo na Sabrina de novo aí, a nossa telespectadora assídua aí. E nós voltaremos amanhã. E vem o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre e com Pelotas junto, né? Terra
dos antepassados de Luiz Pereira Lima, né? E da Vera Armando de Rio Grande, e também da nossa Carazinho e da nossa Santa Maria, as nossas geradoras e 106 retransmissoras. Muito obrigado, até amanhã, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.